Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Hoje eu estou presente com o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Olá, Vanderlei, como vai? Oi, gente. Como vocês sabem, estamos presentes para fazer um novo episódio do Arquivos Nicole Kidman, onde a cada vídeo o Vanderlei e eu selecionamos um filme para que tem a Nicole Kidman no elenco para tratar a respeito. Nesse episódio de número 13, a nossa escolha foi o infame Reféns, que a Nicole Kidman protagonizou há 10 anos com o Nicolas Cage, o último filme do George Schumacher. E, na verdade, esse é um episódio que a gente dedicou a um colega em comum, né, Vanderlei? É, Lucas. Que tanto insistiu para que a gente falasse sobre Reféns. Provavelmente era um filme que a gente iria falar daqui uns 3 anos, mas a gente priorizou para homenageá-lo. Bom, como é o padrão na nossa conversa, a gente inicia antes lendo a sinopse que traz aqui na capa deste Blu-ray aqui de Reféns. E nela diz que Kylie, que é interpretada pelo Nicolas Cage, e a Sarah, que é a Nicole Kidman, vivem um casal em uma elegante e segura casa com todos os confortos modernos. Sua única filha, Avery, é uma adolescente linda, mas ainda muito rebelde. Tudo está bem até o momento em que a casa é invadida por criminosos e a família é feita refém. Agora, todos os segredos da família deverão ser revelados na luta contra os invasores. Bom, o Reféns, ele estreou nos Estados Unidos no dia 14 de outubro de 2011. Antes, no dia 14 de setembro, ele teve uma exibição no Festival de Toronto. Aqui no Brasil, ele chegou pouco tempo depois do lançamento americano, no dia 11 de novembro do mesmo ano. E o custo de Reféns foi de 35 milhões de dólares. Ele faturou apenas 24 mil dólares nos Estados Unidos e mundialmente faturou 10,1 milhões de dólares. Assim, 24 milhões é um valor ridículo, mas isso se deu porque Reféns, eu me recordo que foi um dos primeiros filmes que trabalhou naquele esquema que ainda é habitual nos Estados Unidos, em que alguns distribuidores que também são fortes no mercado de on-demand, geralmente encurta a janela, né, da exibição do filme nos cinemas para o lançamento em home video ou em cópia digital. E o Reféns, ele foi um dos primeiros filmes a trabalhar nesse esquema. Então, ele passou pelos cinemas e 3 semanas depois já estava disponível em DVD, Blu-ray e cópia digital e também para vídeo on demand. Vanderlei, celebrando os 10 anos de Reféns, Lembrança. o que você tem a dizer em relação à primeira vez que você teve contato com esse filme? A primeira de muitas vezes que você teve contato com esse filme. Foi uma experiência marcante, assim. Eu vi esse filme no cinema, incrivelmente, vocês veem a quão eu estou disposto a submeter experiências por causa da Nicole Kidman. É, eu acho, assim, indubitavelmente, para mim é o pior filme da carreira dela, assim. Pelo menos é o que eu tenho mais dificuldade de assistir, porque é muito ruim. É, eu entendo que ele acho que ele veio eu acho que foi meio que um experimento, né? Uma tentativa de, isso que você falou, né? De fazer, testar algum. Acho que eles estavam lançando é, acho que era um serviço on demand que eles estavam meio que lançando e o Reféns ia ser meio que a porta de abertura e o fato de ser um filme com Nicolas Cage e Nicole Kidman meio que ser um chamariz. Mas é muito ruim, assim. Aquele tipo de filme que coloca os personagens numa situação que a gente pensa, meu Deus, que pessoas burras, né? Porque
É o tempo, são pessoas que estão reféns de um grupo de bandidos e elas reagem o tempo, elas fazem o que as pessoas que se menos recomenda fazer em situações desse tipo, né? Que é reagir. Então, o tempo todo, essas personagens, a personagem da Nicole Kidman pegando a seringa do cara, do bandidão Mo, do Ben Mendelsohn. Aí tem um momento que é a filha dele, e essa coisa meio atritosa entre os bandidos e os ricaços, e eles fazendo as coisas que menos se recomenda, que reagia a uma situação dessas. E é uma gritaria, é um negócio que chega um momento que você fica assim. É um filme que se esgota, né? Porque chega, acho que em menos de 30 minutos você já não tem mais o porquê está aquilo ali, o que desenvolver daquilo ali, né? Depois que os bandidos entram na casa dos personagens principais. Uhum. Tem alguns personagens que são bem complicados, assim, o bandidão lá do. Complicados no sentido de estarem no, ou serem algo bem clichê, tipo um bandidão lá do Ben Mendelsohn, né? Que faz de tudo para ser um personagem. Eu sou mal, assim, sabe? Eu sou uma pessoa ruim. Até as coisas mais constrangedoras, assim, a namorada dele, né, que é uma stripper, e ela passa o filme inteiro com vestidos chiques da personagem da Nicole Kidman, com a arma na mão, cheiradona, né, gritando e atirando nas pessoas. Ou então aquele personagem do canastríssimo, o Cão Gigante, né? Que acho que um ano antes tinha feito o burlesque da Cher e da Christina Aguilera, que se submete a situação igualmente constrangedora. Ele faz o irmão mais novo do personagem do Ben Mendelsohn, e o filme fica criando aquela expectativa de você saber que tipo de relação que ele tem com a personagem da Nicole Kidman. E no final a gente descobre que é o cara que simplesmente fica obcecado com ela, assim, tem problemas emocionais, e aí para ele expressar isso, ele bate o revólver na cabeça, ele é um pouco infantil, assim, então é um filme que é um desastre, assim, é complicado defender, né, um negócio desse. É muito aquilo que você falou antes da gente entrar, né? Eu fui meio com a disposição nessa revisão de tentar encontrar algum ponto positivo. Eu não sei, assim, eu não consegui. Talvez, assim, e aí a citação aqui é Lucas, né? Eu estava até conversando com ele depois que eu revi no Twitter. Talvez talvez a gente seja também um indício do quão versátil a Nicole se propõe a ser, porque ela tem de tudo na filmografia dela, até mesmo uma incursão no que diverso, né? Porque é um filme que adere muitas coisas que ele faz, essa coisa meio barata, é, meio canastrona na maneira como os atores constroem esses personagens, né? Como a situação toda é conduzida pelo Joe Schumacher. Enfim, é uma experiência meio complicada. Assim, eu não sei, assim, ele diverte a gente até certo ponto por quão barato é o projeto, né? Barato no sentido artístico, né? É. É, mas chega um momento que se esgota mesmo, assim, que você fica, sabe, acaba logo. Onde é que isso vai chegar? Não vai chegar a lugar nenhum, assim, porque não tem mesmo, não quer chegar a lugar nenhum, assim. Eu lembro que entre nós, né, que eu produzo conteúdo sobre cinema, sempre quando tinha algo com o nome do Joel Schumacher, as pessoas sempre por hábito, às vezes até de forma automática, sempre torciam o nariz. Mas eu até tinha feito o obituário dele em vídeo quando ele faleceu, eu acredito que foi no ano passado, né, ou retrasado, talvez, já não me recordo muito bem. E aí eu estava revisitando a filmografia dele e assim, de fato, ele é um diretor que ele tem assim filmes bem ruins, mas ele também ele Sim, tem os seus bons momentos. E quando o Refém foi anunciado, né, todo mundo falou, ixi, vai ser uma bomba, porque
É o George Schumacher dirigindo, o Nicolas Cage protagonizando, e o Nicolas Cage entrando naquela fase É. em que ele estava no ápice, ele estava começando a entrar no ápice da sua canastrice. E E ele tem bons momentos aqui. eu falei, mas vou dar uma chance aqui, porque eu acho que toda boa atriz tem o seu suspense super cine no currículo. E eu acho que a Nicole Kidman não tinha feito algo nessa linha. Eu falei, vamos dar uma chance, só que o resultado é muito trágico. E nessa revisão, eu tentei ficar mais atento a como esse jogo de mentiras de aparência que se tenta encenar aqui é conduzido pelo Josh Schumacher, mas é um filme que, quanto mais ele avoluma as suas possibilidades em relação aos personagens que estão envolvidos, né, nesse crime, né, que se dá durante os 90 minutos do filme, pior ele vai ficando. Assim, eu gosto do início dele, da maneira como ele explora o ambiente. É uma mansão que realmente muito bela, que chama muita atenção. Eu gosto da exploração desse cenário junto com a dinâmica que é estabelecida daquela família, que é um casal num relacionamento tanto frio, sobretudo por ele aparentemente ser um workaholic. E aí tem a questão da filha também, que é uma adolescente, que quer fazer coisas de adultos, mas não consegue ter a autorização dos pais para isso. E aí aí vem a questão da invasão desses criminosos nessa mansão. A princípio eu achei interessante pelo fato dela acontecer assim, sem muitas delongas. Eu até achei curioso o detalhe, algo que eu até achei... É um detalhe que eu até achei interessante, que é o fato deles estarem com as digitais enroladas, acho que com fita isolante. Sim, É um detalhe, enfim, tolo, sim. mas que me chamou a atenção, que às vezes talvez elevem as suas expectativas em relação a como esse suspense vai ser conduzido. Algum Mas, cuidado, né, com alguma coisa. mas aí vai começando. O Nicolas Cage, o personagem dele, se recusa a abrir o cofre, que eles querem roubar os diamantes que aparentemente ele tem armazenado. A Nicole Kidman começa a apresentar uma troca de olhares meio suspeita com um desses criminosos. Aí tem a filha adolescente que sai com a intenção de ficar com o rapaz, ela imediatamente se arrepende, aí existe uma expectativa em relação ao que vai mudar nessa dinâmica com o provável retorno dela a essa mansão. Só que é isso, aí o filme vai desenvolvendo, ele vai inserindo flashbacks, que são bem ridículos, inclusive, de todos esses personagens, as motivações, o que aconteceu com eles dias antes desse momento, desse assalto. E só que ele vai piorando, e aí você vai percebendo não somente a caricatura da família, mas dos criminosos. Nossa, a personagem que mais me irrita é justamente da stripper. Na verdade, todos os personagens dos criminosos são irritantes. Parece até que eles escaparam daquele hospício de um estranho no ninho e foram direto para essa mansão cometer esse assalto. Não dá para entender. Eu até estava vendo quem foi que escreveu esse filme, né? Aí foi um tal de Har Gardzduzek, que E fez algumas coisas, Budinha. ele fez Oblivion, que é do Tom Cruise, e ele está responsável pelo roteiro também do novo Kingsman, A Origem. Mas acho que fora isso, outros trabalhos bem nesse... Se bem que o Oblivion já era bem nesse mas...
Mas acho que Foi o sim. grande projeto da carreira dele até então. Não, é um filme bem constrangedor, assim, e é um negócio meio bizarro, assim, essa coisa de, o fato, a Nicole Kidman tinha uma relação muito próxima, né, com o Joel Schumacher, um amigo, parecia meio que ser um amigo íntimo dela, né, uma pessoa com quem ela tinha uma amizade na indústria, assim, e os projetos que os dois fizeram juntos não foram coisas lá muito legais, assim, né? E, e tem uma coisa também dessa personagem dela, assim, que às vezes me incomoda um pouco. É uma personagem que fica meio que reduzida à função dela naquela família, né? A coisa da mãe e da esposa. E aí, quando a gente tem alguma pista de alguma coisa pessoal dela, essa infelicidade dela naquele casamento, mas é aquela coisa que fica, para mim, assim, fica muito na superfície, assim, sabe? Até mesmo essa troca que ela tem, essa possibilidade da infidelidade que surge em um determinado momento, assim, e como o filme às vezes é um pouco moralista nisso, não sei, assim, coloca um pouco disso, impõe um pouco isso para personagem, assim. Se bem que a gente sempre, às vezes, não pode também exigir muito do material como esse, né? Mas é constrangedor, assim. É um negócio, assim, que não é nem aquele ruim, assim, que a gente tem algum elemento de prazer no que ele exibe de constrangedor, assim. Assim, em alguns momentos é engraçado, é muito engraçado involuntariamente engraçado essa dinâmica dentro da casa deles em algum momento com os bandidos e fica uma gritaria, às vezes você não sabe o que está acontecendo, sabe? Para de gritar, uma coisa assim, uma coisa meio o meme da Mari no BBB, assim, para de gritar, porque é uma loucura, assim, é a Nicole Kidman dando um salto do escapado da escada para baixo, para correr dos bandidos e pegar uma seringa, é o Nicolas Cage que para tudo para meio que encenar, ter um grande momento dele de gritar e de falar, de dar um esporro nos bandidos, assim, sabe? E umas coisas assim que não dá, assim, não dá para você ter qualquer credibilidade numa situação que as vítimas de uma circunstância daquela reagem daquela maneira, assim. Eu até fiquei pensando assim, pô, como seria interessante realmente se dado um momento o filme desse essa virada, como às vezes ele parece sugerir, de que aqueles ricaços talvez sejam pessoas muito mais com comportamento e com a potencialidade de uma nocividade muito maior do que aqueles caras que simplesmente pela força das circunstâncias estão fazendo aquilo ali, sabe? Uhum. Seria uma coisa meio que interessante, mas acho que ele não quer muito para isso, ele vai para uma coisa meio bandidos versus mocinhos e os mocinhos se safam daquilo ali, os mocinhos são ricaços, assim. É. Então, como se a gente se preocupasse menos com a cereja em cima do bolo, né? Pra gente se preocupar muito menos com aquelas pessoas, o que acontece com elas. Porque Exato, o filme ele tem muito esse aspecto de é, brincar com as nossas expectativas em relação a cada uma daquelas figuras. Só que o que esse roteiro tem oferecido em relação a esses personagens, na verdade, nada acrescenta ao filme, na verdade, só subtrai as possibilidades dele, ao meu ver, porque é, é justamente aquela coisa. É aquele acúmulo de dados referentes ao perfil de cada um ali que, na realidade, só vai tornando a coisa mais constrangedora. Mas apesar de justamente o filme ser isso, um constrangimento, eu ainda assim não acho a Nicole Kidman ruim. Eu acho que ela é tão boa que ela nem consegue ficar,
soar patética, assim, embora a personagem também não colabore, mas eu acho que ela tem assim alguns momentos dramáticos assim que tentam enriquecer um material que não colabora. Acho que essa troca de olhares com os criminosos e é uma intensidade que ela consegue imprimir nos seus olhares. Tem também um flashback já num momento bem avançado da narrativa em que a gente realmente compreende qual é o envolvimento dela com o criminoso que é um stalker na realidade, né, com problemas de psicose. Então, eu acho que mesmo com esse material tão pobre, ela consegue ser competente no que ela tem que fazer ali. Mas, sei lá, ainda acho uma escolha muito estranha esse filme no currículo dela, sabe? E assim, ela tinha... Esse filme foi estreia um ano depois do Reencontrando a Felicidade. Aí ela veio, né, por A Esposa de Mentirinha, que é uma escolha que eu compreendo perfeitamente, porque provavelmente ela quis algo leve, que era mais uma participação coadjuvante para distrair um pouco depois de material denso. Acho que pela oportunidade também de trabalhar com a Jennifer Aniston, quem ela é amiga, e também o Adam Sandler, que de certa forma é esse sujeito que, embora muitos detestem, lá nos Estados Unidos ele tem essa flexibilidade de conquistar, né, veteranos ao ponto deles até contracenar com ele em seus filmes, não? E era um filme comercialmente interessante, assim, uma coisa que seria interessante para ela. E aí veio o Obsessão depois do The Paperboy, depois do Reféns. Eu não sei, eu não entendo essa escolha. Eu nunca vi ela também falando tanto do Joel Schumacher. Será que ela tinha, sei lá, uma dívida com ele por conta do Batman Eternamente? Sim, eu sei que eles tinham uma amizade e tal, ela acho que relatou isso. Eu lembro que era um quadro do Yahoo, que era o Roll Recall, e ela fala do Sim. Batman Eternamente, e ela até aborda a questão da amizade que eles tiveram a partir desse filme. Eu não sei, e assim, a Nicole Kidman trabalhou assim com tantos diretores maravilhosos que a gente sempre quer ver, né, uma nova parceria. E eu acho que são diretores também que ela tinha uma relação de afeto, mas essas parcerias acabaram não se repetindo, e aí com o Joel Schumacher, acho muito estranho. Né, eu até acho o John um diretor interessante, assim, para se adicionar no currículo, assim. Eu pensando muito naquele filme que ele fez com a Kate Blanchett, né? O Curso da Comédia, acho muito E bom. isso pode ser um exemplar de como ele pode ter um projeto com uma atriz à frente, assim, e que eu esperaria uma coisa nesse nível, assim, chamando ela para fazer, mas me parece uma escolha, me pareceu, me soou uma escolha muito na coisa de camaradagem, uma coisa desse tipo, assim, tanto é que ela não tem muito envolvimento na promoção desse filme, ela não foi para Toronto, né? Acho que tudo ficou, caiu, a maior parte das coisas caiu mesmo no colo, a divulgação caiu no colo do Nicolas Cage. Mas eu acho que é isso que você fala, eu acho que ela traz um pouco, assim, de dignidade para... Já que vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso da maneira mais digna possível, assim. Eu gosto muito além desses momentos que você citou, eu gosto muito da dinâmica que ela estabelece com o Nicolas Cage ali no início, assim, aquela coisa daquele casamento que ela tenta, de alguma maneira, salvar aquilo ali, mas ela não sabe nem por que que ela está tentando salvar aquilo ali, porque ela também já não tem muita esperança de reestabelecer algum tipo de intimidade com aquele cara, assim, sabe? Eu gosto muito daquela cena que ela prepara o jantar para ele, ele meio que esquece, eu acho, né? Sim. E aí, quando ele lembra, ela meio que já terminou, ela recolhe as coisas, ela tem uma conversa ali com ele que ela
meio que dá a entender que ela já esperava aquilo ali, mas ao mesmo tempo ela segue fazendo as coisas, né, de tentar salvar aquilo ali, mas meio que aquele que você não sabe por que que você está tentando, seguindo, persistindo naquele negócio, né? Eu acho que ela dá algumas coisas interessantes, assim. Eu acho que é o filme que não vai, não vai muito além, né? Não se esforça em tirar um pouco da obviedade os conflitos dessas personagens, assim. Eu mencionar, para você, sou que ela é uma arquiteta, porque existe um momento que ela está no Sim, escritório dela e tem lá uma maquete, só que não ficou muito claro para mim se ela estava trabalhando realmente com aquilo, se ela retomou aquilo depois de anos dedicado a essa família, né? eu acho que é alguma coisa assim, porque ela meio que, quando ela conversa lá com o menino, né? Ela meio que diz que a casa mesmo foi ela que projetou, né? A coisa do design da casa e a decoração e tudo. Então, meio que dá a entender que ela é sim, assim. Agora, eu não sei se teve essa coisa de abdicação. Talvez tenha tido essa coisa, abdicação da profissão para a família. Porque o que assegura realmente nesse casamento, ao menos diante da interpretação que eu vejo de tudo que há no filme, eu acho que vem muito mais justamente do poder aquisitivo que ela passou a ter com esse casamento. Tanto que quando existe ali a questão do cofre que é aberto e não tem nada, e aí ele fala sobre é, eles estarem numa falência do qual ele não foi capaz de admitir antes, ela meio que encara ali tudo como uma grande decepção, como se o poder aquisitivo fosse justamente a coisa que a assegurasse naquele casamento. Só que ela vê diante da ameaça, do tanto que o Nicolas Cage apanha no filme, acho que ela vai percebendo que o ama apesar de tudo. Né? E assim, É. até eu apontei, né, sobre eu achar que a Nicole Kidman está em um filme constrangedor, mas não está necessariamente constrangedora. E assim, tem filmes em que eu acho que ela realmente está muito ruim, sabe? Como a Austrália, por exemplo. Eu acho a Uhum. Austrália um filme muito mais comprometedor na questão dela como atriz. Embora Refém seja, de fato, um dos piores filmes da carreira dela. Eu admito que eu não voltei a ver a lista completa da filmografia dela para tentar lembrar de um filme pior que o Eu, provavelmente o Dança nas Sombras, né? Que ela fez ainda lá na Austrália e tudo mais. Acho que consegue ser pior do que assim, eu acho que, por exemplo, eu não gosto muito de Dias de Trovão, mas eu não vou dizer para você que é um filme ruim, porque estaria cometendo meio que um sacrilégio, porque o filme é só uma questão pessoal mesmo, porque eu não curto muito filme de carro, de esporte, o filme fica girando muito em torno disso. Mas eu não tenho, assim, talvez aquele antes de dormir, mas assim, não sei se é tão no conjunto da coisa, se é tão eu acho complicado. que o Antes de Dormir é um super cine mais aceitável É, na carreira mais dela. aceitável. É, Ali é o super sim, meio que digno de uhum. Eu acho que até o Festa de Formatura do ano passado eu acho um filme pior do que Reféns. Porque Reféns, pelo menos nos seus 90 minutos eu assisto, dou umas risadinhas meio constrangidas assim, enquanto o Festa de Formatura é um filme que me aborreceu assim do início ao fim. Não consigo encontrar nada de bom nesse filme. Me irritou. Tem, tem umas coisas, umas cenas assim, não da cena do colar dela, né? Que tem uma foto da mensagem que é bem assim, com o colar. É tipo assim, olha o que eu tenho em casa, uma coisa assim. Tem algumas escolhas nesse filme que, mas assim, não beira um The Room assim da vida, sabe? Uma coisa meio que Eu acho que seria um filme nessa vibe, sabe, do bom filme ruim.
Se eu vi aqui, estava precisando aqui, a personagem que eu citei, né, a stripper, ela é a Petal, interpretada pela Jordana Spiro, que eu nem conheço essa atriz. Nossa, eu acho É todas horrível. as cenas dela horríveis. Aí tem uma que realmente deu uma gargalhada, que ela tá com o Nicolas Cage, eu acho que a filha tá se arrumando para ir lá na casa do amigo que ela disse que tem $200 mil em dinheiro vivo. E aí ela tá meio que fazendo o Nicolas Cage de refém, e ela pega o dedo indicador e enfia na boca do Nicolas Cage. Eu, Essa personagem é terrível. Se ela, eu disse, olha como eu sou loucona, olha como eu tô louco. né, ela já chega toda louca e veste o vestido da Nicole A Kidman. maquiagem borrada. Ai, nossa, é constrangedor. É Aí muito ela ruim. no carro também, né, no Porsche com a filha. Foi porque você tá melando com essa cara. E ela morre com a filha dela tirando o cinto de segurança e batendo o carro no. E ela xinga também a Nicole Kidman pra caramba também. Nossa, É. queria que o filme fosse protagonizado por ela. Aí sim, assim, E assim, você fica se perguntando também o que que esses caras trouxeram essa moça pra cá, e se ela é, tá tão. Você tá vendo que é uma bomba relógio, você colocar uma criatura daquela, uma situação daquela, e deixa ela solta na casa, sabe? Não tem ninguém. É bem constrangedor mesmo. a primeira coisa que ela faz é entrar no quarto antes de roubar o vestido é colocar um tape lá com o vídeo da família. Ai, meu Deus. É, Nossa, essa personagem acho que é uma das piores da ficção dos últimos 10 anos. e, e, a, e o rapaz também, né, é uma coisa meio esquisita, assim. A compreensão rasa do que vinha a ser saúde mental e algum problema desse nível, né? Porque é isso, assim, eles mantêm um suspense sobre a relação que ele estabelece com a pessoa da Nicole, o que ele tem realmente, sabe? Para em um determinado momento acionar uma chave e o cão gigante lá, ele aí para mostrar como o rapaz tem um problema mental, então eu vou agir meio infantiloide, sabe? Vou ficar chorando, vou bater a arma na minha cabeça e aquela cena horrorosa dele com tirando, pegando o ansiolítico, ou sei lá o que que ele tomava, e jogando no chão para o irmão dele tomando maneira tic-tac, né? É, é um negócio assim que não dá, gente. E tem também o flashback, já no terceiro ato do filme, que mostra que ele foi meio que o principal agente por fazer com que o irmão dele caísse Sim, naquela cilada da dívida, mas isso também já não acrescenta mais nada por conta do quanto que o filme já avançou. Aí, sei lá, ele era, né, meio que um galanzinho Hollywood há uns 10, 15 anos a atrás. saída de Crepúsculo, né? Nossa, Tem o negócio do rim da mãe também, né? Oi? Que eu não, aquilo ali foi. Tem uma história também que o personagem do Ben Mendelsohn fala que a mãe dele tá com problema no rim. E aí eles estão fazendo aquilo ali pra conseguir. E aí, tipo, eles meio que jogam aquela história, meio que um H, né? É uma farsa, que é meio para É, a simpatia da família, mas o enrosco dele, além de ser a dívida por conta lá do pacote de drogas que ele perdeu, que acho que era cocaína, né? Não sei, ou êxtase, não sei. Era que por conta do vício, né, da Petal, a Jordana Spiro, a stripper, ele parece que eles tinham um filho, só que aí perderam a guarda justamente por conta do vício dela, né? E aí a intenção também de cometer esse assalto é de também restabelecerem a família. aí deixa eu levar a pessoa que deu toda o start junto pro negócio, porque Né? vai dar certo também. Né?
Todo mundo ali saiu de estranho no mínimo, não tem nenhuma pessoa Não em sua tem. consciência ali. E pra, Incluindo as pessoas que são feitas de reféns, assim, porque misericórdia, assim, uma decisão ruim atrás de outra, assim. né? E tem cada coisa tola, a ligação lá da agente de segurança, Ah, sim. a filha quando vai fugir, aí coloca o relógio com alarme no bolso. Ai, meu Deus. E uma coisa que também me chamou a atenção é como esse filme também chega a ser muito mal editado, muito mal Sim, montado. muito. Na primeira tentativa de fuga da personagem de Nicole Kidman, por exemplo, em 2 segundos ela já está com um carro quase nos portões da mansão. Eles cortam da casa e vai logo pro carro, assim, o É, negócio é muito mal feito, a montagem mesmo, assim. E é, não dá nem aquele senso, aquela coisa da família fugindo deles, né? Não dá nem aquele senso de agilidade ou de confere algum dinamismo, assim, é só confusão mesmo, assim. Não é muito claro assim o que cada personagem faz, para onde cada personagem vai. A é. geografia da casa meio que não é obedecida, sabe? Você falou assim, o personagem está na sala, daqui a pouco tá dirigindo o carro lá na garagem, tá a distância do negócio, sabe? Eu não sei, E assim. também tem uma transição a ser bem abrupta, que é o momento que eles estão naquele cômodo em reforma. Sim, E aí daquilo já pula pro Nicolas Cage na cadeira levando um tiro na perna. Sabe, não tem nenhuma construção de tensão para isso, né? o meme do Homem-Aranha também, a coisa de um personagem tá apontando a arma para um outro aparece apontando a arma para esse que tá apontando a arma para o outro, que também tá sendo feito de refém. É um negócio assim que, sei lá, assim, não sei o que tava na cabeça, né? Eu pensava até que esse não tinha sido o último filme dele, mas foi o último filme do Joe, foi? Ele dirigiu, acho que 2 episódios do House of Cards e Ah, talvez um curta-metragem no uhum, processo, mas assim, de longa para cinema foi a despedida dele mesmo. sei. Bom, eu acho que já deu nosso tempo, Vanderlei. Eu acho que nem precisamos falar sobre o impacto desse filme na carreira da Nicole Kidman, porque a gente meio que já falou sobre isso. E assim, além da questão da amizade, eu acho que também foi um dinheiro fácil que ela levou aqui, porque, enfim, Foi. foi 35 milhões de dólares. Eu aposto que 10 milhões foi para o Nicolas Cage e outros 10 para ela. Aí o Sim. resto dividiu ali entre o aluguel da mansão, o restante do elenco. Eu acho que fez meio que parte desse ato dela entre o êxito do Reencontro na Felicidade, né, que foi o projeto que ela produziu e que deu certo em termos de receptividade em premiação, entre o Reencontro na Felicidade e o Big Little Lies, assim, para meio que a produtora dela ganhou uma outra proporção, né? Nesse meio tempo, assim, e nesse meio tempo é curioso como a gente vê, não, claro que filmes não estão com constrangedores como obras como esse, né? Mas que a gente vai ver um pouco esses alguns filmes mais baratos, assim, mais baratos é, artisticamente um pouco que você não veria ela fazendo em outros tempos, assim. Mas eu acho que foi meio que esse período para ela fazer construir, né, uma base meio que sólida para Blossom, para ela fazer outras coisas, assim. Acho que faz parte disso, né? Eu até ia mencionar, quando eu estava falando em relação da amizade de Joel Schumacher, que quando ele faleceu, eu fiquei esperando alguma publicação dela nas redes sociais. Ela só fez Teve, eu até, stories. Ela é só, isso, ela postou, eu me lembro dela ter postado nos stories, inclusive, uma foto do post, uma foto do era uma, próprio Refém, assim. é uma foto dele em Reféns, e acima a foto dela com o Joel Schumacher embaixo eternamente, e abaixo dele com ela em Reféns. Mas são stories, eu pensei, por que você não A faz única menção, time? Né? é a única menção que eu vi ela na vida, assim, fazer esse filme, assim, ou lembrar desse filme para alguma coisa, foi nessa ocasião, assim. Porque Exatamente. nem para divulgação ela foi. É. Nem para dizer que esse foi um dos piores filmes que ela já fez, ela se pronunciou a respeito.
Eu não sei, assim, é como eu até citei na época que a gente fez o vídeo de Nine, né? Eu lembro dela ter dito alguém ter perguntado para ela uma vez se ela se arrependia de alguma coisa, ela meio que disse que fez, no, se arrependeu no momento em que ela estava com a filha pequena, assim. É, E aí eu fiquei na dúvida, se, porque as duas únicas possibilidades é o 2009, né, do Nine, e 2011, assim. Eu não acredito que Esposa de Mentirinha esteja nesse porque ela teve outra filha, né? A Faith. Eu fico pensando, pô, será que é refez ou será que é Nine? E às vezes. claro. Acho que refez é tão insignificante que É, nem para isso serviria a dimensão. Bom, mas é isso. Vanderlei, obrigado pela sua participação para essa conversa. Convido obrigado, vocês a se Sam. inscreverem no Chovendo Sapos. O ícone vai aparecer do lado dele, da tela. E do meu lado da tela vai aparecer o botão para vocês se inscreverem no Cine Resenhas. E no meio da tela, a playlist com todos os arquivos Nicole Kidman feitos até agora. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.